Olá, boa noite. O relato que vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Meus tios e meus primos moravam no Lame, uma extrema região do sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Vaimão, no Rio Grande do Sul. Meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco naquela região. E naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e as árvores centenárias predominavam a paisagem. Para entender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal. Havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro, e escapado por muita sorte, e outros juravam ter perdido uns 2 bois para a criatura. Minha tia, muito cética, dedicava aos filhos os afazeres do dia a dia, e não gostava de dar atenções a estas invenções do povo. Porém, certo dia, suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos voltando para casa, de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, quando em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo, e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecido. Com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. Por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de um animal ou de um ser humano, segundo as testemunhas contaram. Com isso, as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar, bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas e todos ficaram atentos a todo o som externo, quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus. Todos se levantaram e correram para o lado ao contrário. Algumas pessoas começaram a chorar e rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada. A minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. Neste instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como alguma coisa que estivesse chacoalhando o veículo, de um lado para o outro. E o pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava. Parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. E sem o menor aviso, tudo parou. E o que fosse que estava provocando aquilo começou a dirigir-se para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. Nesse momento, um pavor tão grande tomou conta da minha tia que ela queria morrer e não ver o que os atacava. Antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro podre, um cheiro terrível e insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer com uma única e disforme massa de gente amontoada. E quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura e áspera, com uma cabeça enorme de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a roleta e parou, e forçando e bufando raivosamente para entrar, parando por alguns segundos e fixando seu olhar maléfico sobre nossa histeria coletiva. Ficamos como bois acuados em direção ao matadouro, e em seguida, por um milagre de Deus, ele nos deu as costas, desceu do ônibus e desapareceu no mato. O choro tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque, totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. Alguns longos minutos se passaram, quando um outro ônibus encostou do lado deste. Um outro motorista, que foi chamado para socorrer o carro estragado, foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista, que ainda não tinha retornado. E por sorte, estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádios e até televisão.
O caso foi repercutido por muitos meses, havendo até matérias de jornal e entrevista com as vítimas. O grupo de buscas procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Várias teses foram formuladas sobre o que tinha atacado o ônibus, mas nada foi comprovado. Fora alguns animais mortos que foram atribuídos à criatura, nada mais ocorreu. Nos dias de hoje, aquela região está povoada, e bem diferente da época em que ocorreu os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdido e sem explicação para o desconforto e o dessossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante.